Eu não te conheço, você provavelmente não me conhece, mas eu tenho uma certeza, você conhece Scooby-Doo. Você pode até nunca ter assistido, mas em algum momento você já se deparou com essa dupla de amigos e um cachorro que resolvem mistérios em uma van. E é engraçado que uma animação que começou no final dos anos 60 e que tem uma certa fórmula padrão em todo episódio, tem um impacto tão grande até hoje e mexa com tantas gerações diferentes. Mas você sabe como Scooby-Doo foi criado? Ou quem criou Scooby-Doo? Ou quem foi o maluco que deixou essa aqui sair do Scooby-Doo? Bom, eu sou Vinícius, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho logo no começo, porque eu vou mostrar pra vocês o início, o auge e a queda de Scooby-Doo. Bom, antes de tudo, eu quero avisar que muito do conteúdo desse vídeo foi tirado do vídeo Você Não Sabia Scooby-Doo, do canal Andrei BDN. E antes que falei alguma coisa, eu pedi pro Andrei pra usar o vídeo dele de base pro meu e ele autorizou que eu fizesse. E o link do vídeo dele tá aqui na descrição pra quem quiser assistir lá também. Então agora, sem enrolar mais, bora pro vídeo. Bom, já de cara e já respondendo uma das perguntas lá do começo, quem é o criador do Scooby-Doo? Bom, diferente de outros desenhos, o Scooby-Doo não tem um único criador, mas existem 6 pessoas que podem ser consideradas os criadores do desenho: William Hanna e Joseph Barbera, criadores de um estúdio bem desconhecido assim, chamado Hanna-Barbera. Fred Silverman, que na época era diretor de programação infantil do canal americano CBS, Joey Ruby e Ken Spear, 2 roteiristas dos estúdios Hanna-Barbera, e Isao Takamoto, um dos desenhistas do estúdio. Mas como eles acabaram se unindo pra criar Scooby-Doo? Bom, antes de explicar isso, eu vou ter que contextualizar. Isso tudo aconteceu lá no começo dos anos 60, junto com a popularização da TV. Antes disso, as pessoas assistiam desenhos animados no cinema. E eu não tô falando de filme animado não. Apesar de que já tinha alguns longas animados, eles eram poucos. As pessoas pagavam ingresso pra ver curtas animados no cinema. E com a TV se popularizando, as pessoas começaram a querer assistir isso no conforto da casa delas. Então, as emissoras estavam montando as suas grades de programação. E o canal americano CBS contratou um homem chamado Fred Silverman para criar uma programação infantil no canal. Na época, eles fizeram uma pesquisa e ficou decidido que sábado de manhã era o melhor horário para isso, já que era o horário mais livre das crianças. Então, eles deram pro Fred um espaço de 4 horas para essa programação. Mas como é que ele ia preencher esse horário? Para resolver isso, ele fechou uma parceria com o estúdio Hanna-Barbera e comprou seus desenhos para exibir no horário. A audiência até que tava indo bem, mas eles tiveram 2 problemas. O primeiro é que apesar de a audiência tá boa, eles ainda não eram o primeiro lugar. O primeiro lugar infantil era na época o canal ABC, que também passava programas da Hanna-Barbera, só que eram programas diferentes e os mais populares do estúdio, como por exemplo os Flintstones, os Jetsons e Johnny Quest. E o segundo problema é que os desenhos que eles tinham estavam começando a receber reclamações dos pais por serem considerados violentos demais. Então, depois deles perderem muitos programas por serem violentos e ainda não terem os desenhos mais populares, a audiência da CBS não parava de cair. Então, para resolver isso, o Fred Silverman teve uma reunião com o William Hanna e o Joseph Barbera para ver o que fazer. E além de cancelarem muitos desses desenhos, eles trouxeram um novo desenho para tentar alavancar a audiência, e que por sinal deu muito certo. E o nome desse desenho era The Art Show, ou A Turma de Arte, como foi adaptado aqui no Brasil. Que foi? Você achou que era outra coisa? Bom, esse desenho contava a história de um grupo de amigos e um cachorro que tinham uma banda, e que quando eles não estavam fazendo shows, eles lidavam com situações do dia a dia deles. E The Ark Show foi um sucesso absoluto, transformou a CBS em líder de audiência e fez músicas autorais da animação irem parar nas rádios, como foi o caso de Sugar Sugar, que na época se tornou a música mais ouvida do país. Imagina a música de um desenho animado sendo mais ouvida que música de cantor grande. Era isso que tava rolando. E como o desenho deu muito certo, o Fred Silverman foi até a Hanna-Barbera para pedir um novo desenho baseado em The Ark Show. Ele disse que ele queria um desenho de um grupo de amigos que tivessem uma banda de garagem, igual The Ark Show. Só que ao invés de problemas do dia a dia, entre um ensaio e outro, eles resolveriam mistérios. A ideia dos mistérios veio de um programa de rádio da NBC que o Fred escutava, chamado I Love Mysteries, que era sobre amigos que tinham uma agência de detetives e que viajavam o mundo resolvendo mistérios. Tá te lembrando nada não? Mas bom, disso tudo eles começaram a fazer o projeto. E é daqui que surgem o Joey Ruby e o Ken Spear como roteiristas e o Isao Takamoto, que em breve iria criar um dos cachorros mais famosos do mundo. E depois de muito tempo e do esforço de muita gente unida, finalmente saiu Mr. Five. Tá bom, gente, parei com a piada, última vez, prometo. Mas Mr. Five era um programa de TV que ia contar a história de 5 amigos que tinham uma banda de garagem e que entre os ensaios da banda resolviam mistérios sobrenaturais
como monstros, zumbis, fantasmas, vampiros e derivados. Eles levaram essa ideia pra CBS e ela recusou por dois motivos. Primeiro, que estava muito parecido com The Dark Show. E segundo, que o fato de mexer com monstro, fantasma, vampiro e derivados dava um medo na CBS das crianças terem medo dos monstros. E como eles estavam meio traumatizados dos últimos programas que eles tiveram, eles não queriam arriscar isso de novo. Mas como eles não queriam desistir do projeto, eles foram reformular as ideias. E aqui sim começa a surgir o nosso tão querido e amado Scooby-Doo. Para começar, que eles precisavam resolver a questão dos monstros serem assustadores. Como é que eles iam resolver mistérios sem assustar as crianças? Bom, e se ao invés de monstros de verdade, eles não fossem ser humanos fantasiados de monstro? Isso seria engraçado e não assustador, certo? Foi exatamente isso que eles pensaram. E para outra questão de ser muito parecido com The Dark Show, eles resolveram abandonar o conceito da banda de garagem e focaram mais na parte da agência de mistérios, vinda do I Love Mysteries. E para tentar desvincular a personalidade dos personagens do Dark Show, eles foram atrás de outras inspirações. E eles chegaram em uma sitcom famosa da CBS na época, chamada The Many Loves of Dobby Gills. Era uma série sobre o dia a dia de um grupo de adolescentes que envolvia escola, romance e outros clichês assim da época. Mas aqui eles não estavam procurando ideias para a história, e sim para a personalidade dos personagens. O Fred é inspirado no protagonista Dobby Gills, já que os dois são os líderes dos grupos. O Salsicha é inspirado no personagem Maynard, já que ambos são muito atrapalhados. Inclusive os dois têm muita inspiração no físico também. Tanto o Dobby quanto o Fred são loiros e fortes, e tanto o Salsicha quanto o Maynard tinham um cavanhaque e cabelos também muito parecidos. Já a Velma é inspirada na Zelda. As duas são muito inteligentes e calculistas. E para finalizar, a Daphne é inspirada na Thalia, já que as duas são patricinhas. Mas quando eles começaram a trabalhar com esses personagens, eles começaram a ter a sensação de que tava faltando alguma coisa. Então o Joe Barbera sugeriu que eles adicionassem um cachorro. E agora eu deixo aqui um trechinho do Yao Takamoto falando sobre isso. Meu nome é Iwao Takamoto. Nós criamos um desenho que consiste de 4 adolescentes de personalidades e aparências diferentes. Quanto mais tentávamos trabalhar com esse formato e com esses personagens, mais claro ficava que alguma coisa estava faltando. Então Joe Barbera disse, por que não incluímos um cachorro? E melhor do que escolher um cão pequeno inteligente, achei que poderia ser mais interessante tentar o contrário. Um cachorro grande. E o maior que pude pensar na época era um cão dinamarquês. Eu consegui um efeito cômico de um dinamarquês. Assim como um queixo pequeno, enquanto os dinamarqueses que participam de competições têm um queixo vistoso. O traseiro reto eu inclinei. As pernas traseiras retas eu as curvei. E por aí vai. Mas de onde surgiu o nome Scooby-Doo? Em uma viagem para Los Angeles, o Fred Silverman ouviu a música Strangers in the Night do cantor Frank Sinatra. E um trechinho específico ficou na cabeça dele. O Fred gostou muito dessa melodia de Dooby-Dooby-Doo. Ele achou ela bonita e muito sonora. Então ele acabou levando Scooby-Dooby-Doo para ser o nome da série e também do personagem principal, que na prática acabou sendo abreviado para Scooby-Doo. E agora sim, depois de muita enrolação, no dia 13 de setembro de 1969, às 8h30 da manhã, estreava na CBS Scooby-Doo, Cadê Você? Scooby-Doo, cadê você? Scooby-Doo Cadê Você foi um sucesso. Teve 2 temporadas e 25 episódios até ser cancelada. Mas aí você se pergunta, se ela era um sucesso, por que cancelaram? Simples, quando a série passava, a audiência da CBS aumentava. Mas assim que ela acabava, a audiência caía de novo. Então a CBS falou com a Hanna-Barbera para ela cancelar o desenho do Scooby-Doo Cadê Você e fazer um novo desenho parecido, com os mesmos personagens e as mesmas fórmulas. Só que com histórias novas e o principal, que cada episódio tivesse 45 minutos. Afinal, se tá fazendo sucesso, eles iam querer esticar esse sucesso ao máximo. Inclusive colocando 3 intervalos comerciais de 5 minutos em cada episódio, fazendo Scooby-Doo ocupar 1 hora na grade. E então, em 1972, lançava na CBS os novos filmes do Scooby-Doo. E esse desenho, além da fórmula clássica de Scooby-Doo, teve a ideia de chamar convidados pro programa. Então eles faziam aventuras do Scooby-Doo com a família Addams, Batman e Robin, os Três Patetas, entre outros personagens. O que, além de chamar o público desses desenhos pra ver Scooby-Doo, também fazia o público de Scooby-Doo gostar desses novos desenhos, pra também não desligar a TV depois que acabasse Scooby-Doo. E essa ideia foi um sucesso. Scooby-Doo estourava de audiência e ninguém batia a CBS em audiência naquele horário. Mas a concorrência não tava muito feliz com isso. E aí o canal concorrente, a ABC,
ABC chama em um processo milionário o Fred Silverman para virar diretor de programação deles. E o Fred, que não é besta, aceitou a proposta. Mas vocês acham que ele ia perder o sucesso de Scooby-Doo? Com certeza não. Ele já chegou na ABC ligando para Hanna-Barbera e pedindo um novo desenho de Scooby-Doo para ABC. E esse aqui mais longo do que o último, durando aproximadamente 1 hora. E assim, em 1976, pela primeira vez nas telas da ABC, o show de Scooby-Doo. Scooby-Doo. Esse programa ele era diferente. Ele eram 2 episódios de 30 minutos cada. Um de Scooby-Doo e um de Dinamite e o Bionicão, que inclusive era uma cópia de Scooby-Doo. Assim como tiveram várias outras na época. E assim como fazendo a CBS, o Scooby-Doo também fez sucesso nas salas da ABC. E ela, que não é boba nem nada e queria mais audiência, fez a Hanna-Barbera trabalhar em outro programa, agora de 2 horas. E assim, em 1997, nas telas da ABC, lançava os Ho-Ho Olímpicos. Os Ho-Ho Olímpicos, estrelando o Scooby-Doo e seus amigos. E para durar mais tempo, a Hanna-Barbera de novo fez o esquema de vários desenhos juntos. Começava com um novo episódio de Scooby-Doo, um novo episódio de Dinamite e o Bionicão, um episódio de Capitão Caverna e as Panterinhas, outra cópia de Scooby-Doo, e depois um episódio de Ho-Ho Olímpicos mesmo, que era aquelas competições entre esses e vários personagens, simulando realmente uma Olimpíada. E fechava reprisando episódios de Scooby-Doo Cadê Você? Inclusive, vocês lembram que a série tinha sido cancelada na segunda temporada? Então, depois a ABC pediu pra Hanna-Barbera produzir uma terceira temporada, que foi colocada dentro do Ho-Ho Olímpicos. Mas depois de tanto sucesso, uma coisa triste aconteceu. Scooby-Doo começou a cair na audiência. Pois é, a audiência caiu e a ABC começou a se desesperar. Foi falar com William Hanna e o Joseph Barbera pra ver o que fazer. E na reunião que eles tiveram, eles decidiram que o que fez a audiência cair é que essa fórmula do Scooby-Doo tinha começado a saturar. Então, como eles não queriam desistir do desenho, eles tiveram a ideia de uma nova série, que ficou menos focada nos mistérios e sim na comédia. E em 1979 estreou na ABC Scooby-Doo e Scooby-Doo. Scooby! Nesse desenho, eles criaram um sobrinho do Scooby-Doo, chamado Scooby-Loo. E a ideia dele era ser um oposto ao Scooby-Doo. O Scooby-Doo é medroso e foge de tudo. E o Scooby-Loo é corajoso e parte pra cima sempre. Só que adivinha, foi um fracasso. E convenhamos, esse moleque é insuportável. Eu não sei quem achou que seria uma boa ideia colocar um personagem que só arruma confusão. Pra vocês terem uma noção do quão chato ele é, eu vou ter que dar um spoilerzinho do futuro do Scooby-Doo. No live action de 2002, ele se torna o vilão do filme. E o motivo disso no filme é que ele é tão chato que esqueceram dele e ele fica com raiva. Tipo, se até a própria série diz que o personagem que eles criaram é insuportável, é porque ele é muito chato. Mas voltando, se tava ruim na primeira temporada, a segunda foi pior, porque eles tiraram a Velma, a Daphne e o Fred, e foram colocando uns personagens totalmente nada a ver, e tiraram mais ainda o mistério, focando totalmente no dia a dia do Scooby-Doo e do Scooby-Loo. E eu acho que eu nem preciso dizer que deu totalmente errado, né? A ABC e a Hanna-Barbera entraram em modo desespero pra tentar salvar o personagem, e criaram um quadro de 1 hora chamado Riquinho e Scooby-Doo Show, que alternava entre histórias dos dois personagens pra ver se puxava os fãs de Riquinho pra serem fãs de Scooby-Doo. E adivinha? Não deu certo? Depois disso, eles criaram mais um programa de 1 hora chamado The Scooby and Scrappy-Doo Puppy Show, que alternava entre histórias do show de Scooby-Doo e Scooby-Loo e histórias das aventuras do cachorro Puppy. E de novo falharam. A audiência não aumentava e as 2 séries foram canceladas. E eu não sei como e nem porquê, mas nem a Hanna-Barbera nem a ABC queriam desistir de Scooby-Doo. Então eles fizeram mais uma tentativa, um novo show do Scooby-Doo e do Scooby-Loo. A ideia aqui era pegar os melhores elementos das séries antigas e juntar com o carisma do Scooby-Doo e do Scooby-Loo. Apesar do último não ter muito carisma pra poder colocar lá, mas tudo bem. A série voltou a focar em mistérios e colocaram de novo a Daphne nos episódios. E junto com a volta do mistério, tivemos uma pequena volta na audiência, o que animou eles a fazerem uma continuação, chamada Os Novos Mistérios de Scooby-Doo. Scooby-Doo, onde está você? Aqui finalmente a Daphne, a Velma e o Fred voltaram a aparecer com frequência, onde eles começaram a participar de novo dos episódios. E a audiência voltou a subir. Mas aí, em 1985, alguém dentro da Hanna-Barbera deve ter tido um surto, porque saiu o desenho Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Aquele que abrir esta arca de demônios libertará 13 dos fantasmas mais apavorantes da face da Terra. Essa série tinha o foco de que o Scooby-Doo, o Scooby-Loo, sim, ele ainda existia,
Salsicha, Daphne e Flim Flam, que é um garoto que criaram só pra essa série, tinham que capturar 13 fantasmas. E é aí que tá o problema. Os fantasmas eram de verdade. A Hanna-Barbera e a ABC estavam querendo inovar, achar uma nova fórmula, e acharam que seria legal serem fantasmas de verdade. Só que aconteceu que, assim como a CBS previu lá no começo, as crianças teriam medo de fantasmas de verdade. Isso quando eles eram chamados de fantasmas. Só vocês poderão fazer os demônios voltarem a... Mas por que nós? As crianças estavam com medo e os pais proibindo as crianças de verem o desenho, o que fez a audiência cair e a ABC acabou cancelando o programa sem uma conclusão. A série era para capturar 13 fantasmas, mas eles acabaram capturando só 11. Mas acredita que isso foi corrigido 34 anos depois? Em 2019, a Warner lançou direto pra TV o filme Scooby-Doo e a Maldição do 13º Fantasma, onde a história é sobre eles terem capturado vários fantasmas horripilantes durante o verão, mas esquecendo o 13º, que é o mais horripilante. E eu sinceramente achei muito legal eles terem, mesmo anos depois, feito o final pra série, mas na época ela realmente foi um fiasco. E depois de mais algumas tentativas, em 1988 eles voltaram a acertar, e a audiência voltou no lançamento de O Pequeno Scooby-Doo. Esse desenho foi feito naquela época da animação onde tudo tinha sua versão baby. E esse surto foi do final dos anos 80 até o comecinho dos anos 2000. Com Muppet Babies, Tom e Jerry Kids, os Flintstones Kids e o meu favorito, que é Baby Looney Tunes, entre alguns outros. Mas esse desenho aqui voltava um pouquinho mais pra comédia, mas ainda assim tinha bastante mistério. Era algo pra ser mais simples mesmo e na época funcionou muito bem. Então o Scooby-Doo estava de volta ao seu auge. Bom, até agora a gente viu tudo que a Hanna-Barbera fez com o Scooby-Doo, certo? Desde a criação da série em si até as inúmeras tentativas de novas séries entre acertos e erros. E é muito difícil saber o que aconteceria com o Scooby-Doo se ele não fosse da Hanna-Barbera. Será que o desenho teria sobrevivido até os dias de hoje? Ou será que ele teria sido cancelado de vez entre aquelas sequências de erros? Isso não dá pra saber, mas o que dá pra saber é que a Hanna-Barbera infelizmente fechou, mas ela não faliu, ela foi absorvida. Ou seja, a Hanna-Barbera deixa de existir e todo o seu funcionamento, suas séries e equipe vão para a empresa que absorveu ela. E qual seria essa empresa? A Warner Bros. Animation. Assim, a Hanna-Barbera já foi de muita empresa, mas no ano de 1991, a Turner Broadcast System, empresa do Ted Turner, que criou alguns canais de TV como por exemplo a CNN e a TNN, comprou 50% da Hanna-Barbera, ou seja, metade era da Turner e metade era do William Hanna e do Joseph Barbera. Ele comprou a metade da empresa na época para poder ter conteúdo pro novo canal de TV que ele tava fazendo, que não ficou muito conhecido não, sabe, uma tal de Cartoon Network. E essa Cartoon Network tinha a proposta de ser o primeiro canal a passar apenas desenhos animados. Mas bom, a compra foi muito boa para ele e em 1993, a Turner Broadcast System comprou toda a Hanna-Barbera e o William Hanna e o Joseph Barbera ficaram apenas como consultores criativos da empresa. Mas você acha que acabou aí? No dia 10 de outubro de 1996, a Turner Broadcast System acabou se fundindo com uma outra empresa chamada Time Warner, hoje conhecida como Warner Media, que pertence à Warner Bros. Discovery, que é uma outra fusão entre a Warner Bros. E Discovery Channel, inclusive. Mas tá, você deve estar se perguntando o que essa porrada de empresas se misturando e se fundindo agora impacta em Scooby-Doo, certo? Bom, o Pequeno Scooby-Doo foi a última produção da franquia e uma das últimas produções do estúdio a serem feitas antes desse monte de compra, já que tudo isso aconteceu em 1991 e o Pequeno Scooby-Doo foi produzido de 1988 justamente até 1991. Então nesse monte de compra aconteceu duas coisas muito importantes. A primeira é que em 1996, o ano que a Turner foi comprada pela Warner, a Hanna-Barbera deixou de ser uma empresa em si e virou uma subsidiária da Warner Bros. Animation. Ou seja, eles acabaram perdendo a autonomia que eles tinham. E a segunda coisa é que a Hanna-Barbera deixou de ser a dona do Scooby-Doo. Antes funcionava que as empresas pediam os desenhos e a Hanna-Barbera fazia pra eles, mas a Hanna-Barbera era a dona do desenho. A empresa que comprava os direitos de transmitir a série depois, entendeu? Mas desde 1998, 2 anos depois da fusão, eles fecharam o estúdio local físico deles e foram trabalhar dentro do estúdio da Warner Bros. Animation. E a partir daqui, os donos dos produtos produzidos era a Cartoon Network Studios. E foi assim até 2001, quando a Hanna-Barbera infelizmente deixa de existir e vira tudo o Cartoon Network Studios. E você deve estar se perguntando se isso foi bom ou ruim pra Scooby-Doo. Bom, eu acho que não dá pra ter uma certeza absoluta, mas pra mim e pra maior parte das pessoas foi mais positivo do que negativo. E aí você se pergunta o motivo disso. E é porque em 2002, depois de 14 anos sem uma série nova de Scooby-Doo, lança a primeira série de Scooby-Doo feita pela Warner e também a minha série favorita desse universo. O que há de novo Scooby-Doo? Eu amo isso aqui.
What is Scooby-Doo? We coming after you. We gonna solve that mystery. Aqui o desenho abraçou de vez a fórmula vinda lá do desenho clássico e fez quase como uma releitura de Scooby-Doo Cadê Você? Uma versão mais atual e moderna dela. O desenho voltou a ter bastante foco nos mistérios e o núcleo de personagem voltou a ser só o grupo mesmo. Sem Scooby-Loo, sem Scooby-Dão, sem 37 parentes diferentes do Scooby. Essa aqui pra mim é a melhor versão do Scooby-Doo, porque ela, além de ser muito boa, foi a que eu mais assisti por causa do Bom Dia e Companhia. Saudades. Ah, e uma outra coisa legal que veio da Warner foi os icônicos live actions de Scooby-Doo. Eu não vou falar muito deles aqui, porque eu acho que eles valem o vídeo inteiro só deles. Mas esses filmes eram muito bons. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. E sabe uma curiosidade legal? Quem escreveu os dois primeiros live actions de Scooby-Doo foi James Gunn. Sim, o cara que dirigiu a trilogia de Guardiões da Galáxia e que hoje em dia é presidente da DC Studios, que ironicamente também pertence à Warner. No começo da carreira dele escreveu esses live actions. Mas voltando aos desenhos de Scooby-Doo, depois do maravilhoso Que é de Novo Scooby-Doo, em 2006 a Warner deu uma leve surtada e saiu isso daqui: Salsicha e Scooby atrás das pistas. Bom, eu acho que a primeira reação de quem vê essa abertura é um "que porra é essa?". Mas deixando esse sentimento de lado, a história de Salsicha e Scooby atrás das pistas é que um tio rico do Salsicha que é cientista, chamado tio Albert, desaparece depois que ele inventou uma fórmula secreta. E aí o Scooby e o Salsicha vão morar na casa dele e acabam brigando com alguns inimigos desse tio Albert. Aqui a ideia foi mexer de novo na fórmula do Scooby-Doo, deixando o desenho mais focado em aventura e comédia, ao invés do mistério mesmo. E também mexendo bastante no visual deles pra deixar mais moderno. Eu não preciso nem dizer que ninguém gostou disso, né? Mas depois dessa bomba, saiu aqui pra muitas pessoas a melhor série de Scooby-Doo. Que apesar de eu preferir o Que é de Novo Scooby-Doo pela nostalgia, eu sei que essa série aqui é do caralho. Em 2010 estreava Scooby-Doo Mistério S.A. Fred. Daphne. Cara, essa série aqui é muito boa. Eles voltaram a fazer o que dava certo de resolver os mistérios com a turma, mas eles conseguiram melhorar isso ainda mais, adicionando toda uma lore pra série, colocando episódios que se complementam entre si, diferente das outras séries, onde tudo começava e terminava no mesmo episódio. A gente teve a adição de personagens recorrentes muito bacanas e também uma leve mudança nos traços, puxando um pouquinho mais pro mangá, com os traços mais quadrados e o queixo pontudo. Eu sinceramente gosto muito dessa versão. Pra mim, essa série só tem um defeito: trocar os dubladores no meio da série. Inclusive eu vou aproveitar, deixa pra falar um pouquinho dos dubladores de cada personagem de Scooby-Doo, mas eu vou desconsiderar alguns que dublaram tipo uma coisa ou outra, se esse vídeo vai ficar maior do que ele já tá. Começando pelo Scooby, quem fez a voz dele desde Scooby-Doo Cadê Você até Mistério S.A. foi o incrível e maravilhoso dublador Orlando Drummond. Pra quem é fã de dublagem, ele dispensa apresentações, mas pra muitas pessoas que não conhecem, vocês podem conhecer ele como seu peru da escolinha do professor Raimundo da Globo. E pra quem é mais fã de dublagem e de animação no geral, além do Scooby, ele fez o Vingador de Caverna do Dragão e o Alf de Alf o É Teimoso, e muito mais. O Orlando infelizmente já deixou a gente em 2021 com 101 anos devido a uma falência múltipla de órgãos. Mas quando ele parou de dublar o Scooby-Doo lá em 2010, quem substituiu ele foi o grande dublador Reginaldo Primo, que vocês provavelmente vão conhecer ele da Marvel, porque o cara foi a voz do Loki até a série e é também o dublador do Deadpool. No meio da série Scooby-Doo e Convidados, que eu ainda vou falar, o Reginaldo foi substituído do Scooby pelo também incrível dublador Guilherme Briggs, que inclusive foi escolhido pro personagem a pedido do Drummond, já que ele queria que o Briggs ficasse com o Scooby-Doo quando ele não pudesse mais fazer. E é muito difícil você não conhecer o Briggs, mas pra quem não conhece, ele é simplesmente a voz do Buzz Lightyear, do Cosmo dos Padrinhos Mágicos, do Mickey Mouse, de uma porrada de personagem. Agora falando do Salsicha, o dublador que também fez ele desde Scooby-Doo Cadê Você até Mistério S.A. foi o incrível dublador Mário Monjardim, que além do Salsicha também dublou o Pernalonga até 2002. O Mário infelizmente também já deixou a gente em 2021 aos 86 anos. Inclusive uma coincidência meio triste, mas que eu acho também meio emocionante, é o fato de que o Drummond e ele faleceram com 3 dias de diferença. O Drummond faleceu no dia 27 de julho de 2021 e o Monge no dia 30 de julho de 2021. Então fica aqui a minha homenagem a essas duas lendas da dublagem brasileira. Salsicha! Olha eu aqui! Que prazer ver você, Scooby-Doo! Há quanto tempo que eu não via você, meu filho? Por onde você andava, meu filho? Bom, o caso do Salsicha é um pouquinho diferente, porque depois que o Monjardim faleceu, o Salsicha ficou com 2 dubladores. O primeiro deles é o Mackenzie Lisita, que substituiu o Monge em Mistério S.A. em algumas outras produções. Ele agora, além do Salsicha, também dubla o Johnny do Hotel Transilvânia. E o outro dublador dele é o Fernando Mendonça. Sim, o criador do Animalu, também dubla o Salsicha. Ele, assim como o Briggs foi escolhido pelo Drummond, foi escolhido pelo Mário
irmão Jardim pra substituir ele quando ele não pudesse fazer mais. Ele já dublou o Salsicha em Scooby o filme, que eu ainda vou falar sobre, no jogo Multiverso, entre outras produções. Agora falando do Fred, quem começou dublando ele em Scooby-Doo Cadê Você até o show do Scooby-Doo foi o Luiz Manuel, que dublava o Catatal da Turma do Zé Colmeia. Depois, em algumas produções a gente teve o Cleonir Santos, que dublou o Daniel LaRusso no Karate Kid 1, o Mário Jorge de Andrade, que ironicamente dubla o Johnny Lawrence em Karate Kid 1 e em Cobra Kai, e também dubla o burro do Shrek, até que o que há de novo Scooby-Doo, ele foi dublado pelo Peterson Adriano, que faz ele até hoje e também dubla o Josh de Drake Josh. A Daphne, quem dublou desde Scooby-Doo Cadê Você até Mistério S.A. foi a Jussiara Diácovo, que dublou a Sibylla Trelawney do Harry Potter. E a segunda voz dela até hoje foi a Flávia Sadi, que dublou a Barbie em algumas animações e também no live action do ano passado. E por último, mas não menos importante, é a Velma. Quem dublou ela desde Scooby-Doo Cadê Você até Mistério S.A. foi a dubladora Naira Morim, que foi a voz da Wanda de Os Padrinhos Mágicos. E a segunda voz dela até hoje foi a Fernanda Baroni, que dubla a Viúva Negra da Marvel e a Agatha do Incrível Circo Digital. Mas voltando à história de Scooby-Doo, depois de Scooby-Doo Mistério S.A., nós tivemos em 2015 a série Que Legal Scooby-Doo. Esse aqui é bem diferente do que a gente tinha de Scooby-Doo até agora. Ele tem um visual mais moderno e uma história mais diferentona também. Basicamente, mostra a turma depois de acabar o ensino médio e eles resolvem viajar ao mundo na máquina de mistérios. Tá, eu sei que falando assim não parece muito diferente do que é Scooby-Doo, mas acredita em mim. Aqui, eles também focaram o humor mais do público infantil. Eu pessoalmente não curto muito não, mas tem gente que gosta. Mas depois disso, em 2019, estreou a série Scooby-Doo e Convidados. Esse desenho aqui eu confesso que eu não fazia ideia da existência dele até gravar esse vídeo, mas ele de novo volta à fórmula clássica de Scooby-Doo, de em cada episódio um mistério diferente pra resolver. Lembra muito o que é de novo Scooby-Doo, só que com um diferencial da série que inclusive tá no título: os convidados. Os mistérios dessa série sempre giram em torno de algum convidado. No primeiro episódio da série, por exemplo, a turma vai visitar a mansão Wayne, porque a Daphne é próxima do Alfred. O Alfred é pego por um tipo de morcego humano gigante e o episódio todo é sobre eles tentando achar o Alfred. Esse programa já trouxe muitos convidados mesmo, até porque é o nome da série, né? Também meio óbvio, mas tudo bem. Já teve Batman, Sherlock Holmes, Abraham Lincoln, Mulher Maravilha, Cia, Whoopi Goldberg, Mike Hamill, Flash e muito mais. Eu nunca tinha visto, mas eu gostei bastante da proposta. É uma série bem legal de ver. E tá, eu sei que vocês querem que eu fale de Velma, mas antes disso rolou uma coisa muito legal que eu preciso falar, que foi Scooby o filme de 2020. Eu gosto desse filme, mó bonitinho. Isso é bosta. Esse filme aqui era pra contar a história de como Salsicha e Scooby se conheceram e também de como surgiu o Mistério S.A. Apesar de ele ser um baita de um retcon, ele é um filme bem gostosinho de assistir. Eu vi na época e eu curti bastante. Esse filme ele tinha a proposta de iniciar um Hanna-Barbera verso, com vários filmes dos personagens da Hanna-Barbera no mesmo universo. Só que esse filme ele era pra ser lançado no cinema, só que ele infelizmente caiu na mesma época onde surgiu uma certa doença assim do mundo inteiro, que fez todo mundo ficar em casa. Então acabou que ele foi direto pra alugar em serviços tipo Google TV e Apple TV, o que consequentemente fez com que o filme não lucrasse o tanto que eles pretendiam, mesmo ele tendo sido o filme mais alugado desse tipo na plataforma nas 2 primeiras semanas. Então esse projeto todo provavelmente tá engavetado em algum cofre lá da Warner. É uma coisa muito triste, porque eu acho que viria muita coisa legal disso, sem contar que ele também apresentaria personagens da Hanna-Barbera para uma nova geração que não conhece, porque apesar de Scooby-Doo ter ultrapassado gerações, muitas produções incríveis da Hanna-Barbera não tiveram essa sorte. Só nesse filme ele já apresentou Corrida Maluca, Capitão Caverna e Dinamite o Bionicão pra uma geração que não deve fazer a menor ideia de quem seja. Ah, e uma curiosidade legal da dublagem é que nesse filme os dubladores dos personagens foram trocados, mas em homenagem ao Orlando Drummond. Eles colocaram os 3 netos dele, que também são dubladores, no filme. O dublador do Fred, que normalmente é o Peterson Adriano, nesse filme foi feito pelo Felipe Drummond, que também dubla o Lucas de Miraculous. E o Fred criança foi dublado pelo Eduardo Drummond, que fazia o Henry de Henry Danger. E o Scooby-Doo criança foi feito pelo Alexandre Drummond, que fez o Flash na série da CW. Mas agora sim, vamos falar do elefante na sala. Em 2023 estreou na HBO Max, que agora é só Max, a série Velma. Bom, eu vou falar primeiro dessa série de uma forma mais imparcial e depois eu comento por cima, beleza? Velma foi uma tentativa da Warner de fazer uma série pra adultos no universo de Scooby-Doo, tanto que a classificação aqui é de 16 anos. A história gira em torno da Velma resolvendo o mistério do desaparecimento da sua mãe e de alguns adolescentes da região. Ela também tenta fazer mais uma história de origem pra Mistério S.A., fazendo meio que um quadrilátero amoroso entre os personagens. E agora sim, meu Deus, o que é essa porra? Tá, isso aqui foi só pela piada. Eu vou ser massacrado aqui, mas eu não acho Velma
Velma tão ruim assim. E abaixa essa pedra que você ia tirar na minha cabeça, eu vou explicar. Assim, muita gente dá muitos motivos pra essa série ser ruim. A maior parte deles envolve chamar a série de lacração, mas aí eu não acho que tem problema não. Olha a lacração. Até porque a maior parte das vezes que tem série sendo acusada de querer lacrar, eu acabo achando legal. Então, pra mim, isso não importa. Mas é minha visão mesmo, sabe? Pra mim, o maior problema dessa série é que os personagens estão totalmente descaracterizados. Parecem outros personagens só usando a skin de Scooby-Doo por cima. E eu acho que é por isso que eu não odeio tanto Velma. Porque eu penso que, tipo, se pegar o mesmo roteiro de Velma, trocar todos os personagens por personagens que não são da turma do Scooby-Doo, e aí trocar o nome da série de Velma pra, sei lá, Joana, essa série não ia ser tão ruim. E fazendo tão... A série seria ruim porque o roteiro dessa porcaria é muito mal feito. Mas eu não acho que seria no nível de ser uma série 1,6 no IMDb. Talvez um 4 ou um 5 de 10. Mas pra mim, o maior problema dessa série é ela tentar ser uma série de Scooby-Doo quando ela claramente não é. Mas falando da série sendo do universo de Scooby-Doo, eu também não odeio. Mas não é pelo motivo que você tá imaginando. Pra mim, tipo, quando eu quero assistir um filme ou uma série, eu quero sentir emoções. Eu quero ficar nervoso por um personagem, tipo como eu fiquei em Robô Selvagem, vendo se o Bico vivia conseguir sobreviver, ou triste com a morte de algum personagem, como por exemplo Bing Bong de Divertidamente, ou metade dos filmes de Harry Potter e da Marvel. Eu poderia citar aqui 300 exemplos de emoções que a gente pode sentir, mas o ponto aqui é, se você assiste uma série e ela te dá ódio, ela querendo ou não, te passou uma emoção. Mesmo que a intenção fosse gerar uma emoção positiva e te gerou uma emoção negativa, não deixa de ser uma emoção. E antes que falem que eu tô sendo hipócrita porque eu falei mega mal da nova Animalu e do novo Bob Esponja, eu já adianto que, sim, me causou uma emoção. Era a emoção que eles queriam me passar? Não, tanto a nova Animalu quanto o novo Bob Esponja tinham a intenção de que quando você assistisse, você gostasse deles. Foi o que aconteceu comigo? Não, eu odiei, mas foi uma sensação pra mim de alguma forma. Pra mim, Velma se resume em uma palavra que é o palavrão, mas que eu vou ter que falar porque eu acho que não tem definição melhor. Velma pra mim é uma série, foda-se. É uma série que quando eu vejo, o que eu sinto é indiferença. Eu vejo a série e eu não me importo com ela. Quando eu termino de ver, ela só fica ali. Ela não me gerou nada, nem positivo, nem negativo. E eu, sinceramente, acho pior você deixar o espectador com uma sensação de indiferença do que uma sensação negativa. Mas você provavelmente se pergunta, não é melhor a indiferença porque pelo menos não é uma rejeição? E aí eu volto porque eu tinha falado antes. Quando eu assisto um produto, eu quero sentir emoção. Então se uma produção é indiferente pra mim, ela falhou. Se ela me gera uma emoção negativa, ela pelo menos fez com que eu me importasse com o conteúdo de alguma forma. Eu gostei? Não, mas eu tava assistindo e tava me importando com o que eu via. E isso Velma com certeza não fez. Eu tava vendo a série e pra mim, tipo, no maior momento de tensão da série, quase pra revelar um negócio, uma bomba caísse no chão, explodisse tudo. Aí sobe os créditos e acabou, não tem mais nada, acabou a série. Eu só ia falar tipo, acabou. Tá, vou ver outra coisa. Isso é indiferença. E sinceramente, pra mim, essa é a pior coisa que uma produção pode te causar. E bom, essa aqui foi toda a história de Scooby-Doo, desde como surgiu até as suas quedas e subidas pra chegar onde ele tá hoje. Muito obrigado por assistir o vídeo inteiro, até porque só pelo roteiro dá pra ver que ele tá louco por uma porra. E de novo, um obrigado muito grande pro Andrei por ter me deixado usar o vídeo dele como base pro meu. Vai lá na descrição deixar um like no vídeo dele, por favor. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas sem me conhecer, cogita se inscrever, dá muito trabalho de pesquisar, roteirizar, gravar e tudo mais de um vídeo tão longo como esse. E pra quem já tá me acompanhando de vídeos anteriores, eu peço 1 milhão de desculpas por ter sumido por tanto tempo. A minha vida pessoal esse ano foi um caos e eu tive que meio que pausar o canal. Eu realmente não sei quando eu vou conseguir produzir com frequência, mas saibam que eu nunca desisti daqui. Se quiserem entender melhor meu sumiço, eu expliquei em mais detalhes da comunidade do canal. Mas é isso, muito obrigado pra quem assistiu até o final e tchau!